Riram do pobre viúvo no momento em que ele entrou na sala de jantar. A mesa estava posta com uma elegância que contrastava com suas roupas simples, um suéter gasto e calças que não combinavam entre si. Os risos abafados dos familiares da sua falecida esposa feriam mais que qualquer palavra poderia ferir. Eles o posicionaram na ponta mais distante da mesa, quase como um apêndice indesejado da família que um dia o acolheu. Carlos, aos 62 anos, apertava em suas mãos calejadas um pequeno envelope amassado, sentindo o peso dos olhares de pena e desprezo que atravessavam a mesa decorada para a ceia de Natal. A cunhada Márcia, sempre impecável em seu conjunto de cachemir italiano, inclinou-se para a irmã e sussurrou algo que fez ambas rirem enquanto olhavam na direção dele. O sobrinho adolescente nem tentou disfarçar quando filmou Carlos com o celular, provavelmente para compartilhar com amigos a figura patética que seu tio viúvo havia se tornado. Ninguém se lembrou de servir-lhe comida, ninguém perguntou sobre sua vida. Para eles, Carlos era apenas uma obrigação social, uma lembrança inconveniente da irmã que haviam perdido. Você defenderia um homem como Carlos ou apenas desviaria o olhar fingindo não notar sua humilhação? Conte-nos nos comentários. O silêncio na mesa era quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e risadas ocasionais sobre assuntos que deliberadamente excluíam Carlos. Todos ali ostentavam roupas caras, joias reluzentes e conversavam sobre viagens internacionais e investimentos. Enquanto isso, ele permanecia em silêncio, ocasionalmente ajeitando os óculos remendados com fita adesiva, sem tocar na pequena porção de comida que finalmente havia sido colocada à sua frente. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria quando Carlos finalmente abrisse aquele envelope amassado. O olhar perdido do viúvo vagava entre os rostos ao redor da mesa. Seu sogro Arnaldo, um empresário bem-sucedido que nunca aprovara o casamento da filha com um simples professor de escola pública. A cunhada Márcia e seu marido Ricardo, donos de uma rede de clínicas estéticas. Os sobrinhos adolescentes absortos em seus celulares caríssimos. E no centro de tudo, a cadeira vazia, onde Helena, sua amada esposa, deveria estar sentada. Havia quase 2 anos desde que o câncer a levara, mas para esta família parecia que Carlos deveria ter desaparecido junto com ela. Se histórias de pais que se recusam a desistir mesmo quando humilhados tocam seu coração, inscreva-se agora. Mais histórias poderosas toda semana. A verdade é que Carlos nunca pertenceu verdadeiramente àquele mundo. Conheceu Helena quando ambos eram estudantes universitários, ele de licenciatura em literatura, ela de medicina. Contra todos os prognósticos e contra a vontade da família dela, apaixonaram-se e construíram uma vida simples, mas repleta de amor e respeito mútuo. Enquanto Helena ascendia como médica pediatra, Carlos dedicava sua vida aos alunos da periferia, recusando propostas de escolas particulares que pagariam muito mais. O dinheiro nunca foi a medida do nosso sucesso, costumava dizer Helena, defendendo as escolhas do marido perante a família desaprovadora. Quando a doença chegou, veio rápida e implacável. Em poucos meses, Helena estava confinada a uma cama de hospital. Carlos abandonou tudo para estar ao seu lado em cada momento. Vendeu o carro, fez empréstimos, gastou todas as economias em tratamentos experimentais. Dormia em cadeiras desconfortáveis no hospital, dava banho na esposa quando as enfermeiras estavam ocupadas, lia para ela quando a dor a mantinha acordada durante as longas noites. A família de Helena aparecia ocasionalmente, sempre criticando as decisões médicos que Carlos tomava, sugerindo hospitais mais caros, médicos mais renomados, como se ele estivesse deliberadamente escolhendo um caminho inferior. Na última semana de vida, Helena pediu para ficar sozinha com Carlos. Seus lábios, já pálidos pela proximidade da morte, moveram-se com dificuldade enquanto ela colocava algo em suas mãos. "Só abra quando for o momento certo", sussurrou. "Você saberá quando." 3 dias depois, ela partiu durante a madrugada, com a cabeça apoiada no ombro de Carlos, enquanto ele lia para ela um dos poemas favoritos deles. Após o funeral, a família de Helena praticamente o excluiu. Insinuaram que ele havia desperdiçado o dinheiro dela, que não havia procurado os melhores tratamentos, que talvez até tivesse acelerado sua morte para se livrar do fardo de cuidar de uma esposa doente. As acusações nunca eram diretas, mas vinham embrulhadas em comentários aparentemente inocentes, em olhares de soslaio, em conversas que cessavam quando ele entrava na sala. Por isso, Carlos surpreendeu-se quando recebeu o convite para a ceia de Natal. Era a primeira vez em quase 2 anos que a família o incluía em qualquer evento.
Talvez, pensou esperançoso, fosse uma tentativa de reconciliação. Talvez, finalmente, houvesse espaço para o luto compartilhado, para lembranças felizes de Helena. Ele passou a semana preparando um pequeno presente para cada familiar. Livros cuidadosamente escolhidos que sabia que Helena gostaria que eles lessem. Usou parte de seu salário modesto de professor para comprar embalagens bonitas e escreveu cartões personalizados para cada um. Mas desde o momento em que entrou na mansão da família Mendonça, percebeu seu erro. O convite não havia sido um gesto de reconciliação, era uma oportunidade para humilhá-lo mais uma vez. Os presentes que trouxera foram empilhados displicentemente em um canto, sem serem abertos. Ninguém se levantou para cumprimentá-lo. Ninguém perguntou como ele estava lidando com o segundo Natal sem Helena. Foi guiado até o lugar mais distante à mesa, como um parente pobre que se tolera por obrigação. Foi então que a pequena Júlia, filha de 5 anos do primo de Helena, aproximou-se dele. Diferente dos adultos, ela não carregava julgamentos ou preconceitos. Simplesmente puxou a cadeira ao lado de Carlos e sentou-se, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Tio Carlos, a mamãe disse que você era professor. Você pode me ensinar a ler esse livro? Ela empurrou em sua direção um livro infantil com ilustrações coloridas. Os olhos dela, inocentes e curiosos, eram tão semelhantes aos de Helena que Carlos sentiu um nó na garganta. Clara, a mãe da menina chamou rispidamente. Venha sentar-se aqui conosco. Deixe seu tio em paz. A pequena hesitou, olhando confusa de Carlos para a mãe. Vá, querida, disse Carlos suavemente. Podemos ler juntos mais tarde. Enquanto a menina se afastava cabisbaixa, Carlos percebeu Arnaldo, o pai de Helena, observando-o com intensidade. Havia algo diferente no olhar do homem idoso. Não era o usual desprezo, mas algo mais complexo, talvez até uma sombra de culpa. A ceia prosseguia, o peru foi servido, os vinhos caros foram abertos, brindes foram feitos, nenhum incluindo o nome de Helena ou reconhecendo a presença de Carlos. Foi quando Márcia, a cunhada, ergueu sua taça de cristal. Gostaria de fazer um anúncio, disse ela com um sorriso radiante. Ricardo e eu estamos finalizando a compra da casa de Helena. Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A casa, aquela que ele e Helena haviam comprado juntos, reformado juntos, onde haviam planejado envelhecer juntos, estava sendo vendida sem que ele sequer soubesse. Mas como? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las. Ricardo, o marido de Márcia, lançou-lhe um olhar de desdém. A casa estava no nome de Helena, obviamente, e como seu único parente de sangue vivo, o pai dela herdou tudo. Nós simplesmente fizemos uma oferta que ele não pôde recusar. Carlos olhou para Arnaldo, que evitava seu olhar, estudando intensamente o conteúdo de sua taça de vinho. Nós compramos aquela casa juntos, disse Carlos, sua voz quase um sussurro. Metade dela é minha. Márcia riu, um som agudo e cruel. Não segundo os documentos. Helena foi esperta o suficiente para manter tudo no nome dela. Talvez ela soubesse que não podia confiar plenamente em você. As palavras atingiram Carlos como lâminas. Helena nunca havia mencionado que a casa estava apenas em seu nome. Eles haviam assinado tantos papéis juntos no dia da compra e ele, confiando completamente nela, havia assinado tudo sem ler os detalhes. Você tem um mês para desocupar, completou Ricardo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Consideramos isso seu presente de Natal. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ninguém na mesa ousou olhar diretamente para Carlos. Alguns pareciam constrangidos, outros vagamente satisfeitos, como se uma injustiça antiga estivesse finalmente sendo corrigida. Foi nesse momento que Carlos sentiu o peso do envelope em seu bolso, aquele que Helena havia lhe entregado em seu leito de morte, com a instrução de abri-lo apenas quando fosse o momento certo. De repente, ele soube. Este era o momento. Você enfrentaria essa família neste momento ou simplesmente aceitaria a derrota e iria embora? Conte-nos nos comentários o que faria. Com mãos trêmulas, Carlos retirou o envelope do bolso. Estava amassado, desgastado de tanto ser carregado por quase 2 anos. A letra delicada de Helena ainda era visível no exterior. Para Carlos, quando for a hora. O que é isso? Perguntou Arnaldo, sua voz traindo um leve tremor. Um presente de Helena, respondeu Carlos, simplesmente. Ela me pediu para abri-lo no momento certo. Ele rompeu o selo com cuidado, consciente de que todos os olhos da mesa agora estavam fixos nele. De dentro, retirou algumas folhas dobradas. À medida que desdobrava os papéis, um pequeno objeto metálico caiu sobre a mesa com um tilintar.
Uma chave. Carlos começou a ler em voz alta, sua voz inicialmente vacilante ganhando força a cada palavra. Meu amado Carlos, se você está lendo isto, significa que eu parti e que minha família está tentando tirar de você o que construímos juntos. Conheço meu sangue bem demais para acreditar que eles o tratariam com o respeito e amor que você merece após minha partida. Um murmúrio percorreu a mesa. Arnaldo parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. A casa onde vivemos está realmente apenas em meu nome nos registros originais, como eles provavelmente já lhe disseram com aquela satisfação cruel que conheço tão bem. O que eles não sabem é que 3 meses antes de meu diagnóstico, transferi secretamente a propriedade para uma fundação que criei, a Fundação Novos Horizontes. Carlos fez uma pausa, surpreso com as palavras que lia. Helena nunca havia mencionado tal fundação. Esta fundação tem apenas um beneficiário, você, meu amor. A chave que acompanha esta carta abre um cofre no Banco Nacional, onde você encontrará todos os documentos necessários. A casa é sua, legalmente e moralmente. Ninguém pode tirá-la de você. Márcia deixou cair sua taça de vinho, manchando a toalha de mesa imaculadamente branca. Mas isso não é tudo, continuou Carlos, sua voz agora firme. Também transferi todas as minhas economias e apólices de seguro para esta mesma fundação. Somam aproximadamente 2.600.000 reais. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Este dinheiro tem um propósito específico que sei que você honrará. Transformar nossa casa em um lar temporário para crianças com câncer e suas famílias durante o tratamento. Aquelas famílias que, como observamos tantas vezes durante minha doença, vêm do interior e não têm onde ficar enquanto seus pequenos lutam pela vida no hospital. Sei que você, como o professor dedicado que sempre foi, dará a essas famílias o apoio e carinho que elas precisam em seus momentos mais difíceis. Carlos precisou fazer uma pausa para controlar a emoção. Helena havia pensado em tudo. Havia transformado sua tragédia pessoal em uma oportunidade para ajudar outros. Típico dela. E uma última coisa, meu amor. Sei que minha família o convidará em algum momento. Talvez para um Natal, talvez para um aniversário. Não porque sentem sua falta ou me honram através de você, mas porque querem algo. Provavelmente a casa, talvez algum objeto de valor sentimental que pensam que deveria ser deles. Quando esse momento chegar, quando estiverem todos reunidos olhando para você com aquele desprezo mal disfarçado que conheço tão bem, leia esta carta em voz alta. Quero que eles ouçam minhas palavras. Quero que saibam que eu sempre soube quem eles eram e quem você é. A sala estava em absoluto silêncio agora. A pequena Júlia havia escapado do controle da mãe e estava novamente ao lado de Carlos, olhando para ele com olhos arregalados e curiosos. Carlos, meu amor, você me deu a vida mais rica que alguém poderia desejar, não em dinheiro, que minha família tanto valoriza, mas em dignidade, respeito e amor incondicional. Enquanto eles mediam sucesso por carros importados e viagens de luxo, você media pelo brilho nos olhos de seus alunos quando finalmente compreendiam um poema difícil. Enquanto eles construíam muros para manter os indesejáveis afastados, você construía pontes para alcançar os que mais precisavam. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Carlos, mas ele continuou lendo, sua voz agora embargada pela emoção. Quando a doença veio, foram suas mãos que seguraram as minhas durante as piores noites. Foi sua voz que me trouxe de volta quando a dor me arrastava para longe. Minha família aparecia ocasionalmente com flores caras e médicos famosos, mas você estava lá, no chão duro do hospital, dia após dia, noite após noite. Arnaldo cobriu o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo em um choro silencioso. Então, meu querido, levante a cabeça. Olhe nos olhos deles quando terminar de ler estas palavras. Você é o homem mais rico daquela sala, rico em caráter, em propósito, em integridade. E agora, graças à minha última manobra legal, também rico o suficiente para realizar o projeto que sempre sonhamos juntos. Carlos ergueu os olhos da carta e pela primeira vez naquela noite, olhou diretamente para cada pessoa ao redor da mesa. Não havia mais humilhação em seu olhar, apenas uma força tranquila e uma determinação inabalável. A última parte da carta, disse ele, é dirigida a vocês. Ele virou a página e continuou. A minha família. Se há uma lição que minha doença deveria ter ensinado a todos vocês, é que a vida é curta demais para mesquinharias e ressentimentos.
O câncer não se importou com quanto dinheiro eu tinha no banco ou quantos títulos havia conquistado. Ele veio com a mesma ferocidade com que vem para qualquer pessoa. Nos meus últimos dias, refleti muito sobre o que realmente importa. Não foram as viagens caras que fizemos ou os restaurantes exclusivos onde jantamos. Foi o amor que compartilhei com Carlos. Foram as crianças que tratei como médica. Foi cada momento em que pude fazer a diferença na vida de alguém. Carlos me ensinou isso. Ele, que vocês sempre consideraram inferior por seu trabalho modesto e suas roupas simples, entendeu o verdadeiro significado da riqueza muito antes de qualquer um de nós. Eu os perdoo por cada olhar de desaprovação, cada comentário maldoso, cada exclusão cruel. E espero que um dia vocês também possam perdoar, não a mim ou a Carlos, mas a si mesmos, por terem desperdiçado tanto tempo valorizando as coisas erradas. A casa que tanto cobiçam se tornará um lar para crianças doentes e suas famílias. Vocês estão convidados a fazer parte desse projeto, não com seu dinheiro, que sei que oferecerão prontamente para aliviar suas consciências, mas com seu tempo, seu trabalho, sua humanidade. Esta é minha última vontade e meu último presente para vocês. A oportunidade de redescobrirem o que realmente importa. Com amor eterno, Helena. Quando Carlos terminou de ler, não havia um único rosto seco à mesa. Até mesmo os adolescentes haviam largado seus celulares e olhavam com expressões atordoadas. Arnaldo, o patriarca sempre tão imponente, soluçava abertamente agora. A pequena Júlia, que não compreendia completamente o que acontecia, mas sentia a emoção no ar, estendeu sua pequena mão e segurou a de Carlos. "Tio Carlos", ela disse com a inocência pura de uma criança, "você vai mesmo ajudar crianças doentes?" Carlos sorriu através das lágrimas, apertando gentilmente a mão da menina. "Sim, Júlia, é o que sua tia Helena gostaria que fizéssemos." "Posso ajudar também?" perguntou ela, seus olhos brilhando. Antes que Carlos pudesse responder, a mãe da menina, que antes havia puxado a filha para longe dele, falou com voz embargada. "Todos podemos ajudar, filha." Ela olhou para Carlos. Se você nos permitir." Um por um, os familiares que apenas uma hora antes o haviam tratado com desdém e crueldade, agora olhavam para Carlos com uma mistura de vergonha, arrependimento e esperança. Arnaldo foi o último a falar. O homem idoso levantou-se com dificuldade, apoiando-se na mesa, e caminhou lentamente até Carlos. Por um momento ficou ali, parado, lutando visivelmente com as palavras. Então, para surpresa de todos, inclusive de Carlos, ele se ajoelhou com dificuldade. "Meu filho", disse ele, sua voz quebrada pela idade e pela emoção, "não mereço seu perdão. Não mereço ser chamado de pai da mulher maravilhosa que Helena se tornou, pois claramente não tive parte em moldar seu caráter. Mas se você me der uma chance, gostaria de ajudar a honrar a memória dela." Carlos olhou para o homem ajoelhado à sua frente, não mais o poderoso patriarca da família Mendonça, mas apenas um homem idoso confrontando seus erros tarde demais. Por um momento, hesitou. Seria tão fácil recusar, afastar-se, deixá-los com sua culpa e remorso. Mas então sentiu como se Helena estivesse ali, ao seu lado, e soube o que ela faria. "Levante-se, Arnaldo", disse ele gentilmente, estendendo a mão para ajudar o sogro. "Há trabalho a ser feito e precisaremos de toda a ajuda possível. Nunca julgue um homem por sua aparência ou por seu trabalho. Nunca meça o valor de alguém pelo tamanho de sua conta bancária ou pelo carro que dirige, pois o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não nos momentos de prosperidade e conforto, mas nas horas mais escuras da adversidade." Carlos, o professor simples que muitos desprezaram, revelou-se mais rico em dignidade e integridade do que qualquer outro naquela sala. Naquela noite, enquanto a neve começava a cair suavemente lá fora, algo novo nasceu ao redor daquela mesa de jantar. Não uma reconciliação imediata e mágica, as feridas eram profundas demais para isso, mas o início de um caminho em direção à cura. Um caminho que Helena, em sua sabedoria e amor, havia traçado para todos eles. Um ano depois, a Casa Helena abriria suas portas para a primeira família, uma mãe solteira e seu filho de 4 anos com leucemia, vindos de uma pequena cidade a 600 quilômetros de distância. E lá estariam Carlos e, surpreendentemente, toda a família Mendonça para recebê-los, porque algumas vezes, até mesmo os corações mais endurecidos pelo dinheiro, status e preconceito podem encontrar redenção. Algumas vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E algumas vezes, o homem mais humilhado na sala é aquele que tem mais a ensinar a todos os outros.
Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana e clique no vídeo na tela para assistir a próxima história, com uma reviravolta tão poderosa que você jamais esquecerá.